Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Conectune. Hoje nós temos aqui dois convidados que têm um conteúdo mágico em comum, que a gente vai falar sobre isso, que é Disney, gente. Ainda mais com tanta novidade que a Disney está trazendo por aí. Então já a gente fala. Antes, vamos falar um pouquinho de vocês aí, de cada um. Fala um pouquinho aí. A gente vai começar falando aqui com a Luísa Neto. De cara, Luísa, eu queria te perguntar sobre como é que você começa ali aqueles seus vídeos com a maquiagem e o assunto. Qual que é a primeira ideia? Tipo, a maquiagem tem um fundo de prender a atenção? Como é que funciona? Tem, então. Eu comecei, na verdade, foi uma tentativa, que eu não sabia como ia funcionar, porque teve uma época que eu tava vendo muito aqueles vídeos que tem alguém contando uma história e tem um joguinho na frente. Uhum. E aquele joguinho serve pra prender a atenção. Às vezes você nem percebe o que a pessoa tá fazendo no joguinho. E aí eu pensei, poxa, eu queria fazer alguma coisa assim, mas também não vou dividir a minha tela e colocar um vídeo que não é meu. E aí eu pensei na maquiagem, porque eu sempre tinha que me maquiar pra gravar. E aí eu fiz assim, acho que uma semana de teste. E eu percebi que eu fui intercalando e os vídeos fazendo a maquiagem tinham mais visualização. E aí eu faço uma maquiagem bem simples, não é maquiagem artística, é a que eu tô usando hoje, geralmente. Mas eu percebi que fazia uma diferença ali, tinha gente que comentava sobre a maquiagem. O meu público sempre foi mais feminino, embora eu não faça um conteúdo sobre algo muito específico de público feminino. Acho que atualmente são 80%. E aí acaba sendo o público que se interessa mais também. Então foi essa tentativa de chamar a atenção. Eu já fiz outras coisas. Tem até um vídeo que eu brinco que eu tava querendo enrolar o cabelo pra fazer também o mesmo efeito. E aí não tava dando certo. Eu não sei porque eu não tava conseguindo. Falei, quer saber? Eu não vou nem sair de casa. A maioria das vezes as pessoas às vezes reclamam de um detalhe da minha maquiagem. Eu penso, eu lavei o rosto logo depois que eu gravei. Era só pra gravar. Mas aí eu fiz o vídeo todo e aí no final eu falo, eu sei que não deu nada certo, mas era só pra te distrair. Então se você viu até aqui, serviu o propósito. E aí vários comentários eram, nossa, eu já ia comentar que você não sabe enrolar o cabelo. Então no final começou como um teste e agora deu certo. Às vezes eu tento umas coisas diferentes. Aí quando qualquer pessoa comenta, fala, achei legal, eu vou continuando isso nos vídeos, então... É bem interessante, foi uma das coisas que me prendeu no seu vídeo, nos seus vídeos. Eu quero elaborar mais a maquiagem em algum momento. Você já sabia fazer maquiagem ou você foi desenvolvendo ao longo das edições? Eu sinto que eu fui melhorando. Assim, eu faço uma maquiagem bem dia a dia, eu quero fazer umas coisas mais elaboradas, geralmente no Halloween e no Carnaval eu já tento fazer uma coisa diferente. No Halloween tem uns vídeos que eu tô realmente 100% de fantasia e tal. Então, eu quero fazer umas coisas mais elaboradas, mas é a maquiagem que eu sempre fiz. Só que fazendo todo dia qualquer coisa você vai melhorando, né? Então, a minha maquiagem também foi melhorando. Tem gente que me dá dica nos comentários. De, o pincel de contorno tá estranho, eu não sabia que pincel usar. Aí eu respondo, a pessoa joga mó hate, assim. Que pincel idiota pra usar pra contorno. Você pode me indicar? Ele tá muito pequeno ou muito grande? Eu realmente não sei. E aí, geralmente, a pessoa já na hora vira e fala, não, usa esse assim e tal. Tá o nome do modelo. Então, acho que começou pra distração, mas também foi melhorando. Bem legal mesmo. E tem você tem um perfil no Instagram, tem um perfil também no TikTok. No TikTok, inclusive, com 1 milhão, mais de 1 milhão, né, de seguidores. Pois é, tá 1.3 agora. Muita gente. Caramba. Acho muito estranho isso. E qual que é a diferença entre essas duas redes sociais? Você faz o mesmo conteúdo pras duas? Ou tem alguma diferença, alguma coisa que atraiu mais a galera no TikTok? Ou é a rede social que tá mais sendo realmente usada agora? Eu comecei no TikTok. Em primeiro lugar, porque era 2020, todo mundo tava indo pro TikTok. E em segundo, porque não tinha ninguém que eu conhecia. E eu achei isso interessante. Falei, aqui eu posso fazer. Se ninguém tá vendo... Porque muita gente fala, eu queria começar, mas ninguém vai ver. Eu falo, isso é ótimo. Que bom que ninguém vai ver. Porque um dia você vai olhar 2 anos depois e falar, nossa, que vídeo era esse? Mas tudo bem, ninguém viu. Então eu pensei meio isso, comecei no TikTok. E eu sinto que, assim, no TikTok eu exploro mais assuntos diferentes. Porque as pessoas veem mais vídeo a vídeo. A pessoa muitas vezes cai no meu vídeo e não tem a menor ideia de que eu trabalhei na Disney. Então, nos meus vídeos de TikTok, eu me preocupo mais em meio que me apresentar em todos. E no Instagram, eu sinto que as pessoas acompanham mais a vida, ou todo, a história. Então, às vezes, vlog de viagem, por exemplo, eu gosto muito de colocar no Instagram, porque eu consigo pôr em várias partes e as pessoas conseguem acompanhar. Então, é parecido o conteúdo, até porque o meu conteúdo é sobre as coisas que eu gosto e eles vão estar nos dois, mas eu acho que o Instagram é um pouco menos de vídeo, assim, e uma coisa um pouco mais contínua da minha vida, e às vezes eu penso num assunto muito aleatório, e aí isso vai pro TikTok. Tem uma diferença mesmo, então, de público, você sente isso, então, assim? Acho que sim, tem uma galera em comum. Diferenças ali. Mas, por exemplo, se eu pensar numa curiosidade muito nada a ver, geralmente eu vou jogar primeiro no TikTok. Se der um bom engajamento, pode ser que eu leve pro Instagram. Mas se não tem a ver com o meu conteúdo geral, que é Disney, viagem, intercâmbio, escola de magia, já são vários. Se sai disso,
Aí eu testo pelo menos no TikTok, que eu sinto que vai mais pra pessoas diferentes. No Instagram pode ser que não interesse meus seguidores. Você diz que começou no TikTok. Como é que você começou? Tipo, agora eu vou transformar o meu gosto, tipo, eu gosto de viagem, gosto desse contexto, em vídeo e vou ser influencer. Então, eu até tinha falado, essa é a pergunta que eu sei responder. Mas tem uma parte da história um tanto clichê, que foi aquele momento da pandemia, 2020, todo mundo baixou o TikTok. E eu tinha um histórico que, assim, eu sempre gostei muito da ideia de trabalhar com entretenimento. Eu fazia teatro e tal, mas eu falava, acho que não é exatamente isso. Mas eu assisti YouTube, os primeiros YouTubers lá, tipo, viciada em Felipe Neto, Cauê Moura, quando ainda era preto e branco, umas coisas, enfim. E eu queria muito fazer aquilo, mas me parecia zero realista. E eu entrei no ensino médio, virei uma pessoa introvertida. Falei, não, eu sou de exatas. Fiz engenharia química, ou seja, a minha carreira tava indo pra outro lugar. Comecei a fazer estágio em engenharia química. E aí, quando deu a pandemia, eu tinha um pouco mais de tempo livre. Vi o TikTok, mas ainda assim, o YouTube sempre me pareceu. Eu fazia escola integral, depois faculdade integral, e ainda fazia atividade extra na faculdade. Editar e gravar um vídeo de YouTube é algo muito trabalhoso. E aí, quando eu baixei o TikTok, eu vi e falei, poxa, isso eu posso fazer de diversão. Vou demorar quanto tempo pra fazer um vídeo? Que agora a maioria é mais de 1 minuto, mas meus primeiros vídeos devem ter 20 segundos. Quase um story. Aí eu comecei a fazer assim, nessa de, ninguém tá vendo, vou fazer. E eu comecei a gostar muito. E aí teve a época que eu tava faculdade, TCC, estágio e TikTok. Aí eu gravava, sei lá, 11 da noite pra postar no dia seguinte. Só que foi crescendo. Tanto em termos de tempo, quanto financeiramente, na minha vida, o espaço que eu ocupava. E aí chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão. Aí, início, eu já tinha feito 2 estágios, já estava efetivada, eu trabalhava em escritório. E aí, eu já estava meio numa ideia de sair, ficar só com isso. Aí, eu juntei um dinheiro que estava bom. E eu dei sorte. Aqui eu vou usar grandes aspas, porque foi uma situação ruim para muita gente. Mas teve um layoff no meu escritório. E a minha chefe já sabia que eu tinha um plano de alguns poucos meses depois sair. Só tinham 2 meninas na área, então ela acho que foi uma decisão. Nunca conversei diretamente, assim, sobre isso. Foi isso mas mesmo, deve ter sido uma decisão bem fácil, né? Você já sabe que tem alguém que quer ir embora. E aí ainda teve essa ajuda financeira de... O layoff vem junto com um pacote de... Enfim. E aí depois disso eu fiquei só com a internet. Isso foi em junho de 2022, eu acho. E teve um marco, assim, algum vídeo, algum conteúdo que você postou, alguma coisa que bombou, viralizou e você falou, agora começou. Nossa, foi um vídeo muito bobo. O meu primeiro assunto que deu muito certo, num geral, foi Disney. Mas o meu primeiro vídeo que pegou, assim, realmente bastante visualização, foi um que eu falei que a eleição presidencial devia ser um Big Brother. Todo mundo na E aí eu falei das mecânicas, falei, pô, podia ter debate no lugar de prova. E às vezes você pode falar, vou ficar vendo se o cara lava a louça, mas será que não é importante? Você vê como ele lava a louça, como ele trata os outros quando ele acorda? Olha, e aí eu fiz um vídeo de uma ideia muito aleatória e as pessoas começaram a comentar e crescer em cima da ideia. Tipo, se tivesse uma prova desse jeito, nossa, e a eliminação podia ser de tal jeito, todo mundo ia assistir, tinha que ter pay-per-view. E aí foi o primeiro vídeo que deu mais certo, assim. E logo em seguida desse eu fiz uma trend que era perguntas que me fazem quando eu falo tal coisa. Eu falei, perguntas que me fazem quando eu falo que eu trabalhei na Disney. E aí, esse deu certo, eu comecei a... Mas acho que nos meus primeiros 2 meses de TikTok, eu nem mencionei que eu trabalhava na Disney. Porque eu já tava tão imersa no mundo corporativo, engenharia química, etc. Que eu sempre queria voltar, mas não era um assunto que eu pensava tanto o tempo todo. E eu comecei a falar disso, comecei a contar minhas histórias lá. Tentei fazer uma coisa um pouco diferente das outras que eu tava vendo, que e era falando muito... de reality, que você tocou no assunto aí, se fosse chamada pra fazer um reality, você iria? Então, eu já tive... Muitas pessoas perguntam isso, amigos, assim, é uma pergunta bem de roda de amigo. Não, porque agora tá na moda, né? A influencer tá indo pra reality, né? Sim. Estão chamando muitos, né? Eu acho que, dependendo do reality, tipo Big Brother, é um não impossível de você dar. Eu acho, pelo menos. Porque eu não sei como eu seria num reality, eu não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa meio chata, assim. Eu olho e eu falo, será? Eu acho que eu ia ser meio fofocar sobre a briga dos outros, mas não querer me mas envolver eu acho que é isso que todo mundo quer. A Manu Gavassi tem um vídeo falando isso. Você assiste uma briga e aí você vai fofocar sobre a briga que você assistiu. Mas isso é um conteúdo interessante pro reality, ora essa. Mas assim, eu não sei. Eu nunca me inscrevi em nenhum reality. Então não vou falar que é meu sonho, porque senão eu já teria feito isso. Mas se chega alguém e fala assim, você quer ir pro Big Brother? Não tem como. Acho que é um não impossível. Você falar, não quero. Porque a gente sabe que com isso vem muita exposição, muitos seguidores. E acho que como eu já tenho um conteúdo que eu gosto muito de fazer, seria levar esse conteúdo pra mais gente. Então por isso que eu falo, não sei se eu me inscreveria, acho que não.
Mas se fosse uma coisa de convite, não dá pra falar não. É uma oportunidade Sim. muito gigantesca, assim. É. Mas eu gostei de comentar. Esse ano eu fiz um trabalho que eu fiquei o BBB inteiro comentando o BBB. E acho que foi mais divertido pra mim do que estar lá. Porque eu olhava e eu ficava, gente... E as é pessoas- um conteúdo que dá bom, gente. As pessoas fazem a Tá mesma todo mundo burrice procurando todo conteúdo, ano. não ouvi falar. E é um negócio que dá nervoso de assistir. Você fala, gente, não junta a casa inteira contra uma pessoa na primeira semana? Todo ano fazem isso. Eu falo, não é possível que ninguém olhou no espelho e falou, cara, eu já vi essa história antes. E não deu certo. A gente vai dar a vitória pra Eu essa acho pessoa. que esse último eu assisti o Big Brother pelas redes sociais. Porque eu não assisti e tudo que saía nas redes sociais eu já sabia quem era todo mundo, quem brigou com quem tava Uhum. pegando quem. Mas eu Mas só assisti de pra fazer os resumos mais do que... Sim, aí você não tinha jeito. Essa Ficava sua lá, naturalidade de falar, você já fez teatro, você fez alguma coisa, como é que... Cara, porque os seus vídeos são incríveis, assim, você fala com uma naturalidade muito grande, assim, parece que realmente você nasceu pra isso. Mas você fez alguma coisa, você treina antes de começar a gravar, você para e volta, você vai direto. Obrigada, primeiro. Mas eu fiz teatro, mas foi naquela... Vamos botar a criança tímida no teatro, sabe? Quando eu era criança. Minha mãe fazia teatro, eu fazia junto com ela. E minha mãe, inclusive, eu acho engraçado. Minha mãe tem amigos mais novos que eu. Porque minha mãe é do teatro, da dança. Todas as coisas artísticas possíveis a minha mãe faz. E ela sempre teve esse lado. Eu tinha, mas era um pouco mais tímida. Aí me colocou na escolinha de teatro. Eu sinto que eu era uma criança bem extrovertida. Aí o ensino médio, enfim, escola, bullying. Eu fui morrendo, assim. Tanto que se eu falo pra pessoas que me conheciam muito nova com o que eu tô trabalhando, falam, claro que a Luísa vai fazer isso, é a sua cara. Pessoas do ensino médio falam, nossa, você é a última pessoa que eu esperava na minha vida que ia trabalhar falando, porque você não falava nada na escola. Eu falei, pois é, porque aqui eu não me Gente, mas sentia eu bem. escuto muito isso, sabia, né? Nessa área mesmo, assim, de audiovisual, muita gente fala que é tímido, mas que quando tá ali de frente pra tela, falando ali, no seu caso, não é atuando, né? Você é você mesma, né? Então, eu acho que às vezes é até mais difícil. Talvez quem é muito tímido atuar seja mais fácil, porque não é você não tá falando de você. Uhum. Você é um personagem, então você incorpora aquele personagem, né? No seu caso, perder a timidez, olha, parabéns. Foi uma decisão mesmo. Quando eu fui pra faculdade, eu fiquei, pera, eu nunca fui tímida, agora todo mundo me conhece como tímida, mas na faculdade ninguém me conhece, então eu não vou ser mais tímida. Eu decidi, era a pessoa que pegava toda a oportunidade de falar, eu morria de medo, mas assim, quem vai falar na frente da sala? Eu falo. Quem vai apresentar o trabalho? Eu apresento. E ia morrendo de medo, mas vai ficando mais fácil. Uhum. E aí, na faculdade, eu já cheguei sendo a pessoa... E, nossa, agora nem é só na frente da câmera, assim. Eu faço amizade em fila, eu falo com qualquer pessoa. Eu vou em eventos, assim, que você tem que se conectar com as pessoas. E eu vou sem conhecer absolutamente ninguém. Eu falo, você veio sozinho? Eu falo, não tinha ninguém pra vir comigo, eu vim. Então, agora eu virei uma pessoa que faz amizade em hostel. Eu falo com todo mundo, sem problema, mas foi uma coisa construída, assim. Não foi tão natural. Era quando eu era criança, mas voltar pra isso... Foi uma decisão mesmo, eu vou ser extrovertida. E aí, uma hora dá certo. Aquele famoso vai fingindo, uma hora vai. Uhum. E agora, os vídeos eu não faço roteiro, porque como eu sou mais entretenimento do que atriz, se eu faço um roteiro, às vezes eu sinto que eu fico meio travada, ou eu ouço e falo, nossa, não é minha voz normal. Então eu faço pra alguns, quando é publicidade eu sempre faço, né, porque tem que fazer a aprovação e tal. Mas eu geralmente já mando e pergunto, tudo bem se eu mudar uma palavrinha ou outra? Porque eu não vou ficar lendo e falando, eu vou ler, e aí eu sei o tópico que eu vou falar, sei a linha de raciocínio, e eu só faço o vídeo, depois às vezes eu regravo uma parte ou outra. Mas acho que quanto mais espontâneo, mais fácil, assim. No meu caso, eu sei que eu conheço gente que atua, e às vezes vai na frente ali no teatro só pra agradecer a plateia, e morre de vergonha, mas a pessoa tava ali dançando, cantando, e fazendo um personagem, que é o que você falou, né? A pessoa... se entrega pro personagem e é o personagem que tá falando. Eu já gosto da ideia de atuar, mas é uma coisa que me exige muito mais do que só falar com alguém ou falar com a câmera. Tipo, você não precisa, assim, de um preparo. Você não tem, tipo, aqueles minutinhos de, peraí, agora eu vou começar a gravar o meu vídeo, como é que eu me preparo pra começar ele? Você vai natural. Acho que depende um pouco do dia, porque eu falo que eu sou eu mesma na internet, mas eu sou eu mesma na minha versão mais animada. E às vezes eu vou gravar cedo e eu acabei de acordar, então se eu tô num dia que eu não tô muito a minha versão da internet, aí eu pego, assisto uma coisa engraçada que eu gosto, mas é mais um preparo de entrar no humor ali da internet, ou se eu tô há muito tempo sem falar, eu falo alto um pouco sozinha pra voz ficar normal, mas de preparo de roteiro, essas coisas, eu não tenho tanto, porque... A Luísa da internet não chega a ser um alter ego.
Nossa, não. Não. Inclusive, eu acho engraçado que as pessoas me conhecem e falam, nossa, você é igual. Eu falo, eu achava que todo mundo sabia disso. Sou eu no meu, literalmente, quando eu falo com a câmera, eu tô com o celular na janela, porque eu uso só iluminação natural atualmente, sentada na minha cama, no meu quarto. Então, assim, não tem um lugar mais ser eu mesma do que nos meus vídeos, porque lá eu tô à vontade. Legal. E bem, Ludmer, vamos falar um pouquinho de você. Vamos falar. Lógico, mágico, comediante, também produtor de conteúdo, influencer aí que tá também, tá? Nas redes sociais. Né? Tava demorando, o povo me pedindo pra falar disso. E como aí é que caí tá? nessa. Como é que tá a sua vida? A gente se conheceu, inclusive por conta da comédia. Sim. Né, a Judy Carter, quando veio pro Brasil, foi quando a gente se conheceu aí Carter é a grande workshop dela. autoridade da comédia, né? Ela veio pro Brasil, aí na época era Martha, que era falava Martha. E aí a Martha tava com a Judy, a gente saiu, foi pra Embu das Artes, né? Ah, isso que eu tava tentando lembrar onde que eu tinha ido, não lembrava, Embu das Artes. Embu das Artes, esse. Beco do Lembra Batman. que eu falei do lugar com as casinhas coloridas? É isso. E aí, assim, Disney é uma coisa que tá na minha vida há muito tempo. Eu fui a primeira vez com 8 anos de idade. E aí comecei a ir muito. Trabalhei na Disney a primeira vez, eu tinha 22 anos. E eu trabalhei 3 vezes na Disney. No que eu trabalhei muito na Disney, assim, 3 temporadas, comecei a ir de novo. E aí, nessa coisa de internet, eu postava que tava lá, eu comecei a gerar um conteúdo numa época que não existia essa coisa tanto de influência e tal. E aí, eu parei. Porque na minha cabeça nem tinha essa possibilidade. Eu fiquei na comédia ali, fazendo comédia, mágica e tal. Só que aí, eu dei uma entrevista no Achismos, do Maurício Meirelles, e aí tiveram uns cortes que viralizaram, assim, eu falando de Disney. Que eram achismos inteiros sobre Disney. Tanto que eu tinha parado de fazer palestra, eu dava palestra, eu trabalho no corporativo há muito tempo, só que eu trabalhava mais com entretenimento, sendo mais cerimônias, fazendo show mesmo para evento de empresa, e tinha uma palestra que eu falava de Disney, eu falava alguns conceitos de gestologia e tal, só que aí depois desse podcast, deu uma retomada, assim, começou a rolar solicitação, eu falei, cara, a Disney tá voltando pra minha vida com tudo. Porque na pandemia eu falei, acho que não, né? Não tem mais idade pra isso. Isso foi não, quando? Né? Quando que foi? Isso foi 2022, mais ou menos, não, 23. Faz um ano, mais ou menos, que voltou com tudo, assim, que eu retomei o mercado de palestras. E aí, quando eu comecei a ocupar minha agenda mais com palestras do que com comédia, eu enfiei minha cabeça em livros da Disney de novo. Eu falei, cara, isso tem que virar conteúdo. Porque eu nunca fui assim a Disney é legal quando você vai, chega na Disney e faz primeiro o Space Mountain, depois você vai dar a volta pra ir no Piratas do Caribe. Não, sempre foi assim. Porque o Walt, quando ele chegou aqui, ele viu que tinha lixo num parque, ele falou, não, quando eu tiver o meu parque, era esse lado que eu queria. E eu falei, eu vou falar disso. Eu vou falar de um lado Disney que nem todo mundo gosta de falar, só que deixa a experiência premium. Você vai pra lá, não vai ser só aquela coisa tipo, beleza, né? Tipo, sei lá, a gente que trabalha lá, a gente fica maluco. A gente. É uma lavagem cerebral. A gente vai falar sobre isso, a gente já vai falar sobre isso. Assim, a gente se conhece de internet, né? A primeira vez que já tá se encontrando. Parece que a gente se conhece há 12 anos. É uma coisa impressionante, porque Cast Member tem isso, né? Qualquer lugar do mundo. É instantâneo. A gente sabe exatamente como a cabeça do outro funciona. Tá? A gente aponta com 2 dedos. Verdade. Tem umas tem uns Disney Point. Disney Point. Gente, mesmo. E você sabe a lenda urbana do Disney Point, né? Eu não gosto dela, mas sei. As pessoas ficam me perguntando, para de acreditar em tudo que você vê na internet. Eu acho tão triste essa lenda urbana, porque o Walt fumava, e aí dizem que apagava o cigarro das fotos digitalmente. Então por isso que ele tá, tipo, lá fumando e meio que apontando pra coisa, assim. Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem um motivo muito melhor pro negócio e as pessoas querem achar o mais conspiratório. Sempre. Mas faz algum sentido. Faz. É que algumas culturas apontar com o dedo é ofensivo, né? Então é aquele padrão de aeromoça. Sempre uma mão aberta ou 2 dedos. E aí vira uma coisa de Disney Point. Assim, só que depois que você trabalha na Disney, você não perde isso.
Você aponta pra todo E você lugar. começa a achar feio apontar com o dedo só também. Você Eu acha acho feio? ofensivo. Gente, Acho sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas agora você falando, me vem na cabeça todos vocês chegando no parque. Sim. Você dando direção pras pessoas. É verdade. É. E o cast member, ele carrega pra sempre um crachá invisível. Uhum. Você sabe se uma pessoa foi cast member ou não. Tem uma energia, tem uma aura. É impressionante. Eu lembro, no meu primeiro programa, quando eu fui fazer uma viagem nos Estados Unidos, e eu tava com 5 malas. Eu fui pra Las Vegas, cheguei no aeroporto carregando 5 malas sozinho. E aí veio uma senhora me ajudar. E ela, tipo, perguntando se eu queria ajuda. E quando eu vejo, tinha um crachazinho pendurado no bolso. Que máximo! E eu olhei assim e falei, você quer essa merda? Ela falou, sou. Como você sabe? Eu falei, é que eu acabei de terminar meu programa. Ela falou, por isso que eu tô te ajudando. Eu senti energia. Olha! É umas coisas assim, não dá pra Nossa. entender, né? Uhum. E até visitante, às vezes você vai no parque de visitante, você não tá com nada. Quem é pass holder, quem tá sempre lá, ele olha pra você e fala, te pede uma informação do nada. Sim. Aí você fala, você trabalha aqui, né? Eu, Não, e uma coisa que a gente percebe muito também é a diferença de quem trabalha na Disney e nos outros parques. Assim, Aham. é muito perceptível. Principalmente o Busch Garden, gente. às vezes são os mesmos, tá? É? Meus amigos Nossa, falavam, quando eu então- cansei de sorrir, eu pego um turno. É isso, tá explicado. Embora eu ame Busch Tá Gardens. explicado. Mas bem, você, a mágica também tá na sua vida aí. Muito. Muito, A mágica né? me trouxe tudo na vida, assim. A mágica me transformou em comediante, a mágica me transformou em ator. A Uhum. mágica tem um peso muito grande na questão Disney, porque o que a Disney vende, no final das contas, é mágica. É. Acho que a Disney é o único lugar que vende mágica, de fato. Com quantos anos você começou a fazer 3 mágica? anos. 3 anos? 3 anos. Fazia subir Como assim? chupeta, Que né? mágica que você... Boa. Comecei com 3 anos, ganhei meu primeiro kit e nunca mais parei. E aí, com 12 anos, com 13 anos, que foi quando a bar mitzvah, né? Foi o dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Me dava dinheiro de presente. Aí eu comprei mágica profissional e comecei a trabalhar. E aí, não parei mais. Aí eu fui morar nos Estados Unidos com 15, e aí comecei a estudar teatro lá. Estudei comédia quando eu tava na escola de teatro. Aí descobri esse lance da comédia. Falei, cara, tem uma coisa muito legal aí. E descobri o stand-up. Eu, na época, internet ainda era uma coisa difícil, eu sou antigo. Era uma coisa difícil ainda. E eu assistia as especiais da HBO e do Comedy Central na TV ainda. Gravava na fita pra ver de novo. Eu falei, cara, é muito legal, porque não é uma piada de salão. É um storytelling, é um caos. É um caos, é um negócio diferente. E tinha uma métrica diferente. E a primeira comediante que eu vi, ela chama Wendy Liebman. E é muito doido isso. Olha como a vida dá voltas. Eu fui descobrir esse ano que ela é casada com o filho de um dos irmãos Sherman, que são os caras que a dupla de irmãos que compuseram os maiores sucessos da Disney. E ela tem uma métrica de humor muito única, e ela foi minha primeira grande inspiração de comédia. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu não quero mais fazer show infantil. Porque era um saco. Imagina, eu chegava pra fazer festa de criança, e criança não tem filtro, pra falar assim, mágico orca, sabe? Era difícil. Nossa. Era, as crianças gordofóbicas, menina. Achei que as crianças ficam, tá atrás Não, da mas a cartola, sabe? Não, mas a gente vê isso na escola, né, gente? Criança Como que as crianças, gordofóbica. nossa, Tá, na isso escola, que é eu tô qualquer falando, Quer dizer, coisa. criança não é ruim, É mas criança óculos, não é tem filtro, pode peso, é ser. qualquer coisa. A criança vai lá e essa criança não... Se os pais comentam em casa ainda, é um pouco pior, né? Que aí Não, eu fiquei traumatizado. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar só pra adulto. Aí foi bom, porque eu descobri um jeito de trabalhar pra adulto. E como eu tinha aprendido a fazer comédia, a técnica da comédia, eu entendi que a comédia seria o meu caminho pra entrar no corporativo. Eu comecei a fazer corporativo com 17 anos. E aí, imagina, um gordo, cheio de espinha na cara, adolescente. Como é que eu vou encarar uma plateia que tem ali na primeira fila um CEO me olhando? Comédia. Então ganhava eles com a comédia. E aí, sei lá, alguns anos depois, com 20 anos, fui no Jô Soares. Aí o Jô me descobriu e aí me deu essa projeção pro Brasil. Eu mudei pra São Paulo, eu sou de Recife, né? E aí, Nossa, que demais, eu não sabia dessa história sua. Olha, gente, caramba. O Jô, eu sempre quis sentar no sofá do Jô, cara. Gente, não consigo me imaginar sentado de frente, quer dizer, agora não mesmo, né? Mas enfim. Mas tem um Sentado centro na bom pra te frente do indicar. Jô. Aí você senta lá com ele. Não, é um momento muito tenso, assim. Eu fui 4 vezes no Jô.
E é um negócio que dá uma tensão, assim, absurda. Olha! Porque foram 2 momentos, assim, que eu travei. O Jô e a Gabi. A Maria Gabriela, você trava muito também. Gente, que... Você fica... porque você tá olhando pra pessoa e fala assim, eu já ouvi tanto esse momento, sabe? É tão familiar. Porque você cresce ouvindo aquilo, Sim, né? Tem uma sim. música na sua cabeça, aquilo. E tem algumas coisas, assim, que foram muito icônicas, acho que pra nossa geração. Quando eu fui na Hebe, por exemplo. Meu Meu Deus! Deus! Olha, gente, é um convidado ilustre temos Não aqui. é? Hebe é uma Que coisa currículo é assim, esse? Nossa! sabe? E, É gente, mágico. agora ele tá aqui no podcast Conectune. Olha que Olha que- honra! Falei que Eu era pra estou começar honrada. Que demais. Eu gosto muito eu respeito muito trajetória. Então eu gosto de pisar em lugares que fizeram a minha história acontecer. Por isso Disney, por isso... Eu vou atrás de lugares que me fizeram aprender alguma coisa. Então eu sempre quis ir nesses lugares. Eu quis ir na Hebe, eu quis ir no Jô, sabe? Eu quis trabalhar na Disney. Todo lugar que ajudou a construir o que eu sou hoje, eu quero passar nesse lugar de algum jeito. Uhum. Então, todas essas pessoas que eu passei... Judy Carter. A Judy Carter, que é a grande teórica da comédia no mundo, acho que é talvez a comediante que teoriza sobre comédia mais respeitada no mundo. Uhum. Primeira grana que eu ganhei com stand-up, eu fui pra Los Angeles pra estudar com a Judy Carter. Foi lá que você conheceu ela. Foi lá que conheci Ela até que me apresentou você, Sim. né? Falou, não, a gente precisa sair com o Ben, precisa marcar com Ela ele. é maravilhosa. encontrar com porque- ele. E a gente tem muita coisa em comum, porque a Judy Carter, ela é comediante, ela é judia, ela é mágica. Sabe? Tem muita Sim, coisa em comum. sim. Então, quando eu fui na casa dela quando eu fui estudar com ela. E aí eu lembro que a gente fez uma sessão de piada, assim, e ela falou, não, é esse raciocínio. Ela me ajudou a chegar no raciocínio cômico que eu ainda não tinha. Então ela pega você e fala, é por aqui. Você viu como ela trabalha, né? É uma coisa absurda. Uhum. Mesma coisa com o Jeff McBride, que é um outro mágico, assim, que abriu muito minha cabeça. Eu não tô rico por isso, porque todo dia que eu peguei, eu fui atrás de estudar e atrás dessas pessoas. Mas é uma riqueza também, uma né? riqueza, é uma Conhecimento, Muito. aprendizagem. Eu vivi é uma muita riqueza. coisa que acho que muita gente não vive numa vida inteira, Sim. mas porque eu fui atrás de conhecimento, porque eu sou muito da experiência. Uhum. Disney, pra mim, é totalmente experiência, sabe? Trabalhar ali dentro. E eu acho que acontece, pra você sentir isso, né? Quando você entende a mágica por trás, é uma coisa absurda, né? Sim, fica mais mágico, Fica né? mais mágico, muito né? doido. As Por pessoas mais acham que- que vai quebrar, mas... Não quer, porque assim, a pergunta clássica,